De fato, nós vemos, né, nas Escrituras que a Bíblia nos apresenta tanto a chuva temporã como a chuva serôdia, né? E essas figuras, né, nós falamos um pouquinho no último podcast sobre isso, e a Bíblia apresenta para nós duas fases da chuva, né? Primeiro vem a chuva temporã e a chuva serôdia depois. Mas por que Deus faz essa separação, né? É importante, como o irmão Valdomiro já leu ali. Ele faz isso porque quando a gente observa ali, né, no Antigo Testamento, as festas dos israelitas, tudo o que acontecia no povo de Israel era baseado na agricultura, né? A agricultura sempre foi um ponto-chave para o povo de Deus ali. Então Deus sempre, as histórias que Deus conta ali para o povo, as aplicações que ele faz, sempre é levando para as coisas da natureza, para a agricultura, de uma forma que o povo pudesse entender, para ficar fácil, né? Até para as crianças compreenderem as coisas. Quando a gente observa, né, essas coisas, a gente percebe que essa figura que Deus usa da chuva, ele está fazendo referência ao derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. Então, eu queria ler aqui um verso que mostra isso claramente, que está em Isaías, capítulo 44. E nós vamos ver essa comparação que Deus faz. E depois nós vamos falar exatamente o que o irmão Valdomiro trouxe agora, de que a chuva serôdia, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a temporã, mas a chuva serôdia já começou a cair em Minneapolis, né? Como o irmão Valdomiro já leu. A profetisa do Senhor já afirma isso, né? E nós sabemos que a chuva serôdia começou lá, mas nós vamos ver ainda detalhes sobre isso também. Mas veja só, Isaías capítulo 44, veja só o que é que Deus diz no verso 1 até o verso 3. E diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então veja só, né? Que ele fala assim, ó, eu vou derramar a água sobre vocês. E aí ele diz, eu vou derramar o meu espírito. Então, Deus faz essa comparação entre ele derramar a chuva, derramar a água, com ele derramar o espírito sobre aquele que está sedento, né? E aí no verso 4 ele diz, e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Então essa é a comparação que Deus faz. Então, por isso que o Espírito Santo muitas vezes na Bíblia é comparado a águas e a chuvas também. Jesus fala, né? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia fala que ele estava se referindo ao Espírito, né? Que receberiam aqueles que crescem em seu nome. Então, o Espírito Santo, muitas vezes nas Escrituras, ele é tratado dessa maneira, nessa figura, para que as pessoas possam compreender. Mas por que existe a temporã e a serôdia, né? É exatamente porque era assim que acontecia na agricultura no passado. Aqueles homens tinham uma época específica que eles plantavam e vinha a primeira chuva. Qual era a função da primeira chuva? A função da primeira chuva era exatamente fazer com que germinasse e crescesse o grão. Agora, depois que esse grão estava crescendo e ele estava já, né, num bom tamanho, vinha então, perto da colheita final, vinha a chuva serôdia. E essa chuva serôdia vinha, ou chuva tardia, ou a última chuva, ela vinha exatamente para poder aperfeiçoar aquele grão, para ele chegar ao seu ápice. Era isso, para isso que vinha a chuva serôdia. Então, dentro disso, o Senhor Deus ele agora vai trazer essa figura exatamente para dizer, olha, é assim que o meu espírito vai ser dado para vocês. Primeiro vem uma primeira fase para fazer crescer, e depois vem a segunda, que é a última, exatamente para poder ficar pronto o fruto para a colheita. Então, o que Deus está querendo ensinar para a gente com isso? Bom, quando a gente olha para a história dos discípulos, o Espírito de Profecia fala que ali, no dia de Pentecostes, em Atos 2, foi a chuva temporã. No livro Atos dos Apóstolos fala muito sobre isso. Eu quero ler só um pedacinho aqui, de uma parte bem pequena, uma citação, está até no livro Eventos Finais também, que ela fala assim, ó, em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. Então, olha que interessante, o irmão Valdomiro leu Oséias 6,3. E o que Oséias 6,3 fala? Vinde e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, comunhão, relacionamento com Cristo. Então, quando você vai tendo comunhão, relacionamento com Cristo, aí ele diz, a sua saída será como uma alva. E aí ele diz, então ele virá para nós
como a chuva. Então, como é que ele vem para nós como a chuva? Quando existe relacionamento em comunhão com Jesus. Quando existe isso, Deus começa a vir como a chuva temporã e como a chuva serôdia. Mas a chuva temporã, ela é dada no âmbito espiritual para fazer com que você cresça. Olha o que a Bíblia fala sobre esse crescimento. Eu vou ler aqui um verso que está em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler 2 versos aqui, que vão mostrar exatamente esse crescimento que é representado pela chuva serôdia. Diz assim, ó, 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Aí ele diz no verso 18, antes, crescei. Veja que aqui ele está falando para a igreja primitiva, né? Sim. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, ele diz, olha que coisa interessante. Em Oséias falou que à medida que a gente for conhecendo o Senhor, ele virá como a chuva, como a temporã e a serôdia. Aqui ele diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Sim. É a mesma linguagem, cresça. A chuva temporã ela vem exatamente para fazer com que aquilo cresça, germinar, brotar e crescer. E ele diz, cresça na graça e no conhecimento, porque Oséias fala que é no conhecimento do Senhor, nessa comunhão e relacionamento, que vem o crescimento. Então ele diz, cresça na graça e no conhecimento. Esse é o início. Esse é o início da chuva. Você vai crescendo. Só que esse crescimento, ele tem um foco, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, que está aqui em Efésios capítulo 4, do 13 ao 15, para a gente fechar esse ponto bem certinho. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E olha de novo o que ele fala. E ao conhecimento do Filho de Deus. De novo. A homem perfeito. À medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esse crescimento da semente é em Cristo. É conhecendo Cristo, é estando em comunhão com Cristo. E aí o que é que acontece? À medida que eu conheço ainda mais a Cristo, espiritualmente eu estou crescendo. Então veja que isso é interessante, porque até na vida do Senhor Jesus, a Bíblia fala, e crescia o menino em sabedoria, estatura e graça. Então, olha que coisa tremenda isso. Jesus viveu isso. Jesus soube o que é crescer na graça. Entende? Então, isso é interessante da gente observar a humanidade de Jesus sob esse prisma. Porque na vida de Jesus você consegue enxergar isso. Então, Jesus deu o exemplo. A cada dia que ele ia tendo comunhão com o Pai, ele ia se fortalecendo cada vez mais. Todos os dias. Então, isso nós precisamos aprender. Esse é o trabalho da chuva temporã. IAG. Juntos avançaremos.